E o universo de Supernatural está de volta com a série The Winchesters, que chegou recentemente aí na CW. Os episódios estão sendo lançados semanalmente lá. Até o momento que eu gravo esse vídeo, apenas um episódio foi liberado. Já aqui no Brasil, a gente nem vai precisar esperar tanto tempo assim, mas ainda vai esperar bastante tempo, sim, senhor. Afinal de contas, chega no dia 20 de outubro pela HBO Max. Eu já assisti, então, o primeiro episódio e vim aqui contar pra vocês as minhas primeiras impressões. Será que The Winchesters é bom ou será que não é? É uma série derivada legal, que realmente é uma série, assim, à altura de Supernatural, que é um ícone, ou é uma série mais ou menos? Mas antes da gente começar a falar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Afinal de contas, eu tô sempre aqui tentando facilitar a sua vida na hora de escolher um filme ou uma série para assistir. Sem mais enrolação, então, bora falar sobre essa nova série da Senhora CW. Primeiro de tudo, então, né, pra quem ainda não sabia sobre essa série, do que se trata The Winchesters? A série, na verdade, é um prequel, ou seja, uma série que vai contar os acontecimentos antes da série original. Nesse caso, a gente vai acompanhar a história de amor, ou talvez não, da Mary e do John Winchester, os pais do Sam e do Dean, antes mesmo dos nossos irmãos queridíssimos que a gente ama nascerem. E eu sei o que você tá pensando nesse momento, mas em Supernatural eles já explicaram essa história, a gente já sabe como eles se conheceram, a gente já sabe todo esse rolê, então pra que um prequel? Pois é, eu também não sei. Mas a gente tem um ponto positivo, afinal de contas a série é narrada pelo próprio Dean Winchester. Então assim, queridos, ouvir a voz desse homem mais uma vez e ver o Dean no final do episódio ali entrando, ai gente, no carrinho, ai gente, simplesmente maravilhoso. E foi a melhor coisa no episódio mesmo. Dean Winchester sempre vai ser um personagem que vai mexer muito com os meus sentimentos, disso eu tenho certeza. Mas a parte legal também é que o ator Jensen Ackles, ele também é o produtor executivo dessa nova série, então podemos dizer que o cara conhece o universo como ninguém, afinal de contas ele ficou aí anos e anos da sua vida trabalhando, atuando como Dean. Recentemente também, pra quem não acompanhou, o ator esteve na série The Boys, uma série original da Prime Video, simplesmente magnífica. Ele fazia o personagem Soldier Boy. E aí, né, queridos, como eles adoram uma boa referência, nesse caso não seria diferente. Nesse primeiro episódio, a Mary chama o John Winchester de Soldier Boy pelo menos umas 2 vezes e eu dei risada. Na história, vamos acompanhando o John voltando do exército e ele está à procura do seu pai desaparecido e logo de cara eles já trazem um pouco dessa história dos homens de letra que a gente já acompanhou em Supernatural também. E o Sam, o pai da Mary, ele também tá desaparecido e ela tá à sua procura, então os personagens acabam meio que se unindo por algo em comum, afinal de contas ela acaba chegando no momento que ele tá sendo atacado por um demônio, então ele já começa a ficar curioso aí sobre essa história de caçar monstros, sobre demônio e fica aí pesquisando sobre o que aconteceu de fato com o seu pai. Então o John ele vai se aproximando aí dela e vai ficando cada vez mais curioso sobre essas coisas sobrenaturais e ele vê que ele quer caçar monstros, que ele nasceu pra isso, ele até fala isso pra mãe dele, né, em determinado momento. Então ele já fica super empolgado aí com essa nova realidade na sua vida, né? O personagem ele acabou de voltar da guerra, como eu disse pra vocês, então ele tá passando poucas e boas, então aos poucos aí no episódio a gente vai vendo como isso afetou também meio que o psicológico dele, ele vai lembrando ali do amigo que morreu, enfim. Só que aí a gente já percebe uma diferença de Supernatural que obviamente será explicado em algum momento. O próprio Dean ali no final ele fala que ele que vai controlar as músicas, que ele tá contando a história pela sua perspectiva e vai explicar tudo pra gente. É claro que é só mais uma invenção só pra ter mais uma série no universo Supernatural, né, gente? Afinal de contas, na série a gente tem uma história completamente diferente quando o John, na verdade, ele acaba se tornando um caçador depois que a Mary morre, não fazendo o menor sentido com essa história de The Winchesters. Eu fico até tranquila em relação a esse acontecido, porque, mano, o Supernatural sempre foi uma série que inventa as coisas mais loucas possíveis. Então, pra eles explicarem o fato de nunca terem falado a maneira verdadeira que os pais deles se conheceram, eles podem inventar, sei lá, qualquer coisa, tipo que eles perderam a memória, e exatamente por isso que eles se reencontraram depois e não lembrava do que rolou e de como realmente se conheceram. O John não lembrava que já era um caçador antes,
ou pode ter alguma coisa relacionada, sei lá, viagem no tempo, alguma coisa acontecendo. Enfim, gente, e por se tratar de Supernatural também não me surpreende se em algum momento eles criarem algo aí, fazendo com que os personagens de Supernatural voltem pro passado e o Castiel apareça, ou o Dean apareça velho falando com os pais, eu não sei. Mas também é um pouquinho perigoso fazer esse tipo de coisa. Afinal de contas, a gente já tem essa história de voltar no tempo em Supernatural. A gente já viu isso acontecer. Mas o Jensen Ackles, ele já deixou claro que a história do John e da Mary vai ser uma história única, que vai funcionar sim para The Winchesters. Ele diz que vai se conectar de uma forma bem diferente, de uma forma bem insana com o Supernatural. E que sim, essa história vai explicar como os personagens realmente se conheceram. Então assim, The Winchesters é uma série que tem uma vibe completamente diferente de Supernatural, que é algo que eu já sabia antes mesmo de assistir. É claro que é uma série diferente, é claro que é outra série, a gente não tá falando de Supernatural. Mas a partir do momento que ele se propõe a construir uma série no mesmo universo, independente se é um prequel, se é um spin-off, enfim, eu acho que comparações são simplesmente inevitáveis, né? Mesmo que a gente tente aí separar um pouquinho as histórias, sempre vem uma referência, sempre vem alguma coisa que a gente vai comparar, galera, não tem jeito. Só que, pra você que não sabe, The Winchesters, na verdade, tem uma pegada mais adolescente, é uma série mais teen, e através desse primeiro episódio, eu me arrisco a dizer que é até uma série mais leve. Quando a gente pega o piloto de Supernatural, que é simplesmente insano, a gente consegue ver uma diferença grotesca. Afinal, esse comecinho de The Winchesters, pra mim, foi muito morno. O começo de Supernatural, a gente tem morte, a gente tem um monte de coisa, acontece tanta coisa, é fantasma, é isso e aquilo. Então, pra mim, o piloto de Supernatural é incrível, coisa que não rolou com The Winchesters. Mas tá, então, sendo curta e grossa com vocês, eu acho que já deu pra perceber, né? Eu não curti The Winchesters, infelizmente. Eu queria muito curtir, eu queria muito gostar, porque, mano, a gente tá falando de Supernatural, hello. Mas é óbvio que eu vou continuar assistindo a série, porque a minha opinião pode mudar. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês é apenas, tá? De primeiro momento, é apenas sobre o primeiro episódio. Pode ser que o segundo episódio seja simplesmente incrível e eu mude de opinião, mas até o momento é isso. Primeiro que a vibe mais adolescente não foi algo que me agradou muito nesse universo, não. Só que, na verdade, o meu problema nem é esse. Um dos meus maiores problemas já veio bem antes, desde que essa série foi anunciada. Eu não acho a proposta interessante, eu não acho que a proposta mesmo, a história da série chama muita atenção. Claro que eu tava de coração aberto, quando eu vi o trailer eu fiquei um pouquinho empolgada assim, eu fiquei, poxa, pode ser muito interessante, pode ser muito legal, mas ao assistir... Cara, eu fiquei com o mesmo sentimento que eu tava no começo. Coisas do tipo, será que precisava mesmo de uma história da Mary e do John? Afinal de contas, a gente tá falando de Supernatural, uma série que teve 15 temporadas, com cada temporada em média aí de, acho, de 20 a 23 episódios em cada temporada. Então, querendo ou não, desde o primeiro momento dessa série, a gente já acompanhava a história da Mary e do John, mesmo que os protagonistas, obviamente, eram o Sam e o Dean. Então, na minha opinião, tudo que era pra contar sobre o John e a Mary já contou, sabe? Já foi. Então, acaba se tornando uma coisa meio repetitiva. Eu acho que não tinha necessidade de voltar pra essa história, até porque o John e a Mary não eram dos meus personagens favoritos, não, tá? Na verdade, eu sinto que eu gostava mais do John e da Mary quando eles estavam com o Sam e com o Dean. Às vezes eu acho que eu gostava deles mais pelo fato deles serem os pais dos protagonistas do que por eles especificamente. Então, uma série apenas sobre a história dos dois já não é chamativa pra mim. Claro que tudo isso que eu estou falando é apenas sobre a minha opinião. Se você teve uma experiência diferente, você achou essa série um ícone maravilhosa, que bom pra você. Eu também queria ter gostado, mas na verdade, gente, eu senti até sono nesse piloto, mesmo ele sendo mais curtinho aí, de 40 minutos, né? Eu falo curtinho porque eu tô acostumada a assistir mais séries agora com mais de 1 hora de duração, que na verdade prendem mais a minha atenção do que The Winchesters prendeu, por exemplo. Na minha opinião, Supernatural já com 15 temporadas aí, já bem estruturadas e tal, e tantas histórias construídas e tantos personagens que já apareceram, tinham histórias muito mais interessantes pra fazer um prequel, um spin-off ou qualquer coisa do que a história da Mary
do Jon, por exemplo, que de fato foi uma história já construída, então não tinha por que voltar nesse assunto, entende? Acho que até mesmo um spin-off, cara, sobre os filhos do Sam talvez seria mais interessante do que isso, sabe? Ou até mesmo, sei lá, uma série do Crowley, da infância dele, da vida dele antes de ser um demônio, assim, toda a construção, trazendo a Rowena também, sei lá. Sei lá, podiam até tentar inovar um pouquinho e trazer algum demônio protagonista, né? Trazer, tipo, a visão dos demônios na história, alguma coisa assim. Mas essa história de Jon e Mary é meio repetitiva, né? Tipo, ai, caça demônio, aí não sei o quê, aí o Sam e o Dean vai nascer mais pra frente, lá. Eu achei cansativo. E só de imaginar voltar tudo isso, mesmo sendo contado de uma maneira diferente, é aquela coisa, mano. Não precisava, pelo menos pra mim não. Não que não precisava de uma série derivada de Supernatural, mas eu acho que tinham outras histórias melhores, entende? Enfim, galera, desculpa aí se você esperava que eu chegasse aqui e falasse super bem de The Winchesters, mas infelizmente a série não colou pra mim, pelo menos por enquanto não. Vou continuar assistindo com certeza, né? Eu até ia fazer resumo semanal aqui pra vocês, assim como eu fazia com a última temporada de Supernatural, mas infelizmente não vai rolar, eu não tenho vontade de fazer depois desse piloto. Eu tava esperando sair o piloto pra decidir se eu ia fazer ou não, mas é claro que se a minha opinião mudar em algum momento, eu volto aqui pra contar pra vocês com certeza no final da temporada, quem sabe. Mas deixa eu falar, eu acho que eles vão pegar mais no meu emocional e eu vou continuar assistindo justamente pelo meu emocional de fã de Supernatural, sabe? Pra ver as referências, pra ver o Dean de vez em quando, pra ouvir a vozinha do Dean. Mas e você? Você curtiu The Winchesters? Conta aqui pra mim o que você achou, qual foi a sua parte favorita, por que você gostou, vai que eu mude de ideia, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação e não esquece aquele like maroto que é muito importante pro YouTube mandar esse vídeo pra outras pessoas, combinado? E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês. Estamos combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!